Boa noite, Tudo bem? querida. Tudo ótimo, tudo maravilhosamente bem. Agora entrou a Então tá bom. equipe aí, o pessoal está entrando, né? O pessoal está Isso aí. chegando. Eu faço logo uma introdução, já coloco a convidada para a gente já começar a não perder um segundo desse tempo tão precioso. Quero começar te agradecendo, né? Agradecendo você ter aceitado aí o convite, ter aceito o convite de estar aqui essa noite conversando com a minha audiência, para que a sua audiência também me conheça, né? E a gente possa falar desse assunto tão legal aí, né? Com certeza, né, doutora? É um prazer estar aqui com vocês, falar com a sua audiência. Convidei a minha também, para que eles também te conheçam o seu trabalho, né? E vamos conversando, tirando as dúvidas, trocando ideia Isso, aqui com todo o pessoal. Aproveitar esse aviãozinho aí já mandar isso. também para os amigos, para os vizinhos, enfim, para a família, para quem achar que pode ser interessante estar aqui com a gente hoje. É isso aí. Eu acho que todo mundo precisa desse conteúdo, né? Porque todo mundo tem algum cômodo que quer arrumar, que não tá, né? Que pode melhorar. E a mulherada, eu acho que a grande maioria sempre quer emagrecer. Então a gente casou dois assuntos aí, e quem que não quer ter boa saúde, né, Cíntia? Com Então, certeza. abrange assim uma população enorme e eu acho que quanto mais a gente divulgar isso, melhor. Eu não lembro de ter visto um conteúdo desse em outro canal. Achei muito interessante. Eu tenho colocado isso desde a minha, eu acho que segunda ou terceira turma, essa disciplina da organização como um todo. Cada vez mais eu vejo o quanto que isso impacta no resultado das mulheres, que é do emagrecimento como um todo, né? E depois que eu conheci o seu perfil e que a gente conversou, que a gente desenvolveu uma amizade e que eu contratei os seus serviços, né? Que era algo que eu sempre tive vontade de fazer e você fez algo personalizado para mim e que eu tô me deliciando ainda. Vou me segurar um pouco para falar, tô com ele aqui na mão, Tá o meu bom? produto maravilhoso. Eu acredito que essa é uma ótima oportunidade para aquelas pessoas que têm dúvidas, né? Para poder entender exatamente o que é isso, o que é essa casa positiva. Então Sim. vamos lá, vamos começar. Vamos lá, vamos começar. Então, o que é, né, doutora, o casa positiva aí que a gente está falando? Então, eu sou psicoterapeuta, sou especialista em ambientes e eu trabalho com o Feng Shui com um olhar de destravar a vida das pessoas, destravar a prosperidade, trazer mais saúde e equilíbrio energético para os ambientes, né? Então, o Casa Positivo ele vem com esse intuito de olhar para as pessoas que estão nessa casa e para esse ambiente e tudo que vai trazer bem-estar e saúde para eles. Né? Então, esse é o olhar todo que a gente tem nesse trabalho que a gente oferece aí com o Casa Positiva. E faz tempo que você está nessa atividade? Faz bastante tempo, faz mais de 20 anos que eu conheço a técnica. Eu apliquei, assim como você, eu apliquei na minha vida primeiro, né? Não sabia que um dia eu ia trabalhar com isso. Apliquei, tive muitos benefícios, muita mudança na minha vida e depois eu fui estudando, fui interagindo com isso, fui gostando e aí eu estou aqui, o Casa Positivo ele já tem mais de 5 anos. Que legal! Você aplicou na sua vida, né? Sim. Desenvolveu a sua metodologia, viu os resultados, né? E aí, essa transformação que causa na gente, a gente quer divulgar para todo mundo, a gente quer transbordar, né, os resultados e atender o maior número de pessoas possíveis, né? E quando que você conheceu o Feng Shui? Faz 20 anos? Faz. Como é que foi essa tua procura por Então, isso? a minha procura foi assim, faz 20, mais ou menos 20 anos vai fazer agora, tá? Que eu estava num momento da minha vida que eu já conhecia um pouco da energia, já conhecia algumas coisas de terapia holística. Eu trabalhava em área comercial de multinacional,
né? E Sim. a minha vida estava uma coisa, né, doutora? Estava travada. Eu estava com um problema, eu estava com um problema muito sério financeiro no relacionamento e eu não estava mais feliz na minha carreira, né? E aí eu estava procurando várias coisas para que eu conseguisse entender e equilibrasse o meu processo e o meu momento de vida, né? E aí o que aconteceu foi que um dia eu ouvi falar que as cores influenciavam na energia do ambiente, na energia da casa e nas pessoas. E aí aquilo fez muito sentido para mim, porque como eu já era reikiana, eu já estudava um pouco dessas coisas místicas e energéticas que já faziam sentido para mim. Então aquilo me chamou muito a atenção. E aí eu fui procurar, eu fui começar a pesquisar sobre. E aí eu cheguei no Feng Shui, na harmonização de ambientes, na influência do ambiente, na influência dos móveis, na influência da organização, enfim, no todo que ele era, né? E aí, como muitos de nós, a gente começa a praticar, né, doutora? Uma diquinha ali, uma diquinha aqui. E aí eu percebi que houve algumas movimentações e que o assunto era muito mais profundo do que o que eu tinha lido ou tinha feito. E aí eu fui procurar uma pessoa para me ajudar. O que foi extremamente difícil, porque não encontrava, né? Era muito difícil. Eu morava no Rio Grande do Sul e foi bem difícil encontrar uma pessoa que trabalhasse com a técnica. Até que eu encontrei essa pessoa, fiz as mudanças que ela veio, passei por um processo de consultoria com ela, era um processo diferente do que eu faço hoje, mas era uma consultoria com o Feng Shui. E eu fiz todo o processo, eu e meu marido botamos a casa abaixo, porque teve muitas coisas que a gente precisava mudar na casa. Eu lembro que nós começamos a fazer a movimentação, nós íamos fazer algumas coisas e quando a gente viu, nós estávamos fora da casa, 15 dias reformando toda a casa. Assim, as coisas começaram a acontecer, a conectar com isso, com aquilo. E quando a gente viu, estávamos fora da casa, reformando toda a casa. E aí a gente reformou, voltou, claro, porque a gente quis também, né, reformar, já que o processo estava andando e estava muito interessante, nós seguimos o fluxo. E aí nós vimos assim a nossa vida ir se transformando, coisas ia acontecendo, muita coisa mudou no profissional, no pessoal, e aí eu fiquei mais apaixonada ainda, né? Disse, meu Deus, o que é isso, né? Que não mexeu comigo diretamente, mas mexeu em todo o meu entorno, em áreas da minha vida. E aí eu fui realmente começar a conhecer o que era com um outro olhar, né? Porque aí eu já tinha vivenciado. E eu comecei a estudar, inclusive com essa pessoa que me fez a consultoria no começo, ela que começou a me explicar, me ensinar, me dar as direções, né? E aí a gente se apaixona, né? E vai buscando, vai interagindo, vai procurando, vai conhecendo, porque a gente vivenciou. E aí quando você vivencia, é outra coisa. A mágica acontece, né? A mágica acontece. E aí a gente tem propriedade para falar, porque uma coisa é você falar que isso é bom, é bom, o filme é bom. Eu não vi, mas o filme é bom. Não, eu vi, eu assisti, eu vi de novo, né? E me conta uma coisa, Cíntia, eu percebo, não sei se você já assistiu a alguns episódios daqueles acumuladores. Pessoas que têm casas repletas de objetos, que têm problemas de compulsão, com compras e que vão... problemas com desapego, né? Vão colocando muitos objetos, muitos eles nem usam, eles perdem a noção até do que eles têm, se endividam e ficam numa situação, muitas vezes, onde precisam de empresas que auxiliem. Aí os programas fazem a filmagem, é necessário psicólogo e tal. E a gente vê
a falta de qualidade de vida que tem uma pessoa que está vivendo nessa desorganização. Isso é um caso mais grave e são pontuais. Mas no dia a dia, que eu queria saber, você atende pessoas que têm muitas coisas assim para resolver, qualquer tipo de pessoa que só tem um armário para arrumar. Quem que chega para consultar com você? Me conta um pouquinho da tua experiência. Na verdade, diversas pessoas com diversas situações que chegam para fazer o processo comigo, né, doutora? Então, assim, às vezes são pessoas que realmente estão doentes, né, com alguma situação de doença. Muitas vezes pessoas que têm situações com filhos, que não estão conseguindo lidar com os filhos, no relacionamento, pessoas que têm problemas com a prosperidade. E aí a gente começa a fazer aquele olhar para casa, né? Para o ambiente dessa pessoa. E sim, pessoas acumuladoras que guardam muitas coisas, que não conseguem se desfazer das coisas, ou que compram demais, né? E como a gente sabe, não consegue nem dar conta de usar tudo que tem, ou não consegue simplesmente organizar no espaço que tem. Também são pessoas que chegam para mim. E tudo está refletindo alguma coisa, né? Isso tudo está refletindo coisas. Tá. Eu acho que chama muita atenção essa questão que a gente trouxe, o título, né? O quanto que o nosso lar impacta a nossa saúde. E o nosso emagrecimento por consequência. Eu costumo falar para as meninas que assim, nós funcionamos de um determinado jeito. E do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Se nós observarmos essa fala para a questão alimentar, se eu costumo reter alimentos, reter gordura, é provável que eu também retenha objetos, retenha várias coisas e tenha uma dificuldade maior de desapego, porque pode ser uma capa de proteção, enfim. A gente sempre está conversando a respeito disso, e muito a nível subconsciente, onde a pessoa nem percebe por que está agindo dessa forma. É por aí, né? E como a gente vai falar com pessoas que estão em todos os níveis de consciência e de entendimento também, eu gostaria que a gente começasse falando, que você desse três dicas aqui para as pessoas, né, a respeito de que impactem mais a saúde delas. Então, sim, por exemplo, a gente ter vazamento na casa é isso, a gente ter espelho é aquilo. Então se a gente puder colocar 3 grandes dicas principais para quem está aqui agora, entendeu? Já ter valido a pena a live. E pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? Sentem-se para vocês pegarem uma parte maravilhosa da live e compartilhem essa live aí com alguns amigos para que dê tempo deles entrarem ainda e pegar a melhor parte da nossa conversa. É isso aí. Então, doutora, totalmente verdade, né? Isso que você colocou sobre tudo que você tem externamente, você também está refletindo internamente. Então, com certeza, né? Se você acumula muitas coisas, você também está acumulando peso, né? É como se fosse um espelho de uma forma que se lê diferente, mas é isso mesmo. Então, assim, 3 dicas, vamos lá, dicas gerais. Eu até separei algumas dicas para a gente falar realmente do emagrecimento e no que você pode fazer na casa ou mexer na casa para ajudar. Mas aqui, dicas gerais para a saúde no geral. Né? Tá. Então, assim, para a saúde no geral, gente, não mantenham coisas quebradas, coisas que vocês não usam, coisas estragadas dentro de casa e evitem a acumulação. Porque não é... Explica pra Por gente. Quê? Vamos lá. Por que isso? Porque isso vai refletir em todas as áreas da sua vida, inclusive no seu corpo. Tudo que você tem está ligado a você.
Vamos lá, vamos imaginar fiozinhos de energia. Tudo está ligado a você. Então, assim, se você tem um monte de coisa na sua casa acumulada, tudo isso está ligado com você. E aí você vai se sentir cansado, você vai se sentir pesado, você vai se sentir desmotivado. Não consegue nem levantar para ir para academia, né, doutor? Nem Ou para falo. fazer o seu exercício, né? A sensação é que nunca você se sente satisfeito com a sua alimentação, com você, com o seu trabalho, porque tá tudo muito pesado. É como se você estivesse carregando tudo isso com você. Então, evitem essas coisas, né? Para que vocês tenham mais fluidez na casa e na vida. Tudo que você tem no seu ambiente, você tem na sua vida também. Eles vão conversar o tempo inteiro, né? Então, assim, cuidem com isso. Evitem ter essa acumulação, as coisas paradas, estragadas, porque elas vão ter relação com o seu energético, com o seu bem-estar, com a sua vitalidade, consequentemente com a sua saúde. Né? A gente sabe, quando a gente chega num ambiente onde tem poucas coisas e as coisas estão organizadas, estão limpas, nós temos uma sensação, né? Aquela sensação quando passou a faxineira e fez aquela arrumação e guardou tudo, escondeu tudo, deixou tudo limpinho e cheiroso. Isso, a gente tem uma energia quando a gente chega em casa, né? E o contrário também. Quando a gente chega e parece que um furacão passou e que está tudo desarrumado, está tudo sujo, a gente não encontra nada, é outra energia que nós sentimos na hora. Isso é muito rápido. Então, é muito importante o que a Cíntia está falando. Será que você não está com objeto demais? Será que você não está com um objeto aí que você não usa? Que você pode dar vários destinos a esse objeto, melhorando a circulação da energia no ambiente e tendo uma sensação de leveza. Como é a sensação de você abrir um armário que está abarrotado de roupa e muitas vezes você nem usa essas roupas? E como é a sensação que a gente tem quando a gente está lá, sabe exatamente as peças que a gente tem, só as peças que nós gostamos e peças que nós usamos, inclusive até muito mais importante, sabe? Você colocar em prática isso, não é, Cíntia? Com certeza, porque você tudo que você tem que ter movimento. Tudo que você tem na casa tem que estar em movimento. Se tiver parado, é uma energia acumulada. E essa energia acumulada vai acumulando também na tua vivência do dia a dia, nas tuas coisas. Imagina você estar num processo de emagrecimento, né? Você está perdendo peso. E aí você começa guarda aquela roupa que já não serve mais. Você já perdeu. Que informação que você está deixando no seu ambiente? Que informação que você está deixando na sua casa, no seu guarda-roupa? Que você vai um dia precisar. Inconsciente de escassez e que inconsciente você vai voltar para aquele peso. Porque se você vai precisar, se um dia ela vai servir de novo, automaticamente você está inconsciente dizendo, né, que você vai voltar para aquele peso que você vai usar de novo. E você está escasso, porque você vai ter que usar ela de novo? Não, você vai adquirir coisas novas. Né? Então para que acumular essas coisas que você não está usando? Não te serve mais, agradece. Né? Essa roupa, por exemplo, ela já cumpriu o papel dela. Você já mudou. Você não é mais aquela, você é outra. Então vamos para a próxima. Vamos trazer outra movimentação, vamos trazer algo novo, que hoje realmente serve, que hoje realmente me dá bem-estar, que hoje realmente faz eu me sentir forte para me seguir no meu objetivo. E não segurar aquilo que está parado. Nós adquirimos e ficamos com muita coisa, às vezes, em casa, emocionalmente. Porque nós temos medo da falta, porque nós temos insegurança, porque se eu não tiver aquele objeto, né, eu não vou ser validado.
Então, isso, a gente precisa olhar para isso com este olhar. Né? Será que eu estou guardando porque a minha família guardava? Será que eu estou guardando porque os meus pais, meus avós guardavam? Mas eles viviam em outra época, né? Em outros tempos que as coisas eram muito mais difíceis e eles não tinham essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, por exemplo. Né? Não se tinha esse olhar para essas coisas. Esse conhecimento, né, Cíntia? E isso era muito difícil, então eram outros tempos. Hoje a gente tem facilidade. As coisas estão perto. Então, por que eu vou manter tanto? Por que eu vou ter tanto medo da falta? Né? E aí você vai acumulando, junto com as coisas, também o peso. Por exemplo, isso. Né, doutor? Isso e é um mesmo. Peso energético, é um peso físico, né? É um peso mental. Porque tudo isso vai conversar junto. É um exercício, porque assim, a Ilvi, eu acho, a Mara, né? Ela coloca que brechó é uma ótima solução. E aqui na loja dela, eles compram desapegos. Depois começa a me seguir aí que eu vou te seguir, Mara, e eu vou levar peças para você, tá? O que acontece que eu percebo muito no dia a dia? As pessoas, elas usavam determinada roupa numa fase de vida onde estavam muito felizes com o corpo delas, né? Então, a mulher é jovem e tal, tá namorando e usava um vestido, usava uma calça jeans e tal. E ela tem uma esperança de que se ela guardar aquela roupa e ela emagrecer, ela volta a usar aquela roupa e que a vida dela vai voltar àquela época. E a gente sabe que o nosso corpo, ele é um com 20 anos, ele é outro com 30 e com 40 e com 50, e ele pode melhorar. Mas, assim, ele é uma história o nosso corpo, com cicatrizes, com marcas, com as limitações próprias da idade, e que, independente da roupa, e salvo se ela for uma roupa meta, que eu até oriento que a pessoa tenha uma ou duas peças, aquela roupa assim que marcou sua vida, aquele vestido assim, cara, esse eu quero guardar. Mas aí é um vestido, não é um armário inteiro de expectativa. Porque a grande esperança da mulher é resgatar esse passado. E a gente tem que olhar para o nosso passado, ressignificando muitas coisas, mas olhando para o futuro. Então, você viveu uma época, você foi feliz com aquela roupa, mas você agora está numa outra fase de vida, a moda mudou, o mundo mudou. Graças a Deus, agora está muito mais fácil da gente adquirir, é uma moda mais acessível, é uma moda mais econômica. A gente tem aí os brechós, a gente consegue comprar em Black Fridays, a gente consegue comprar em promoções, a gente consegue comprar nesse enjoei.com. Enfim, nós conseguimos coisas muito mais adequadas. E esse medo, a gente tem que começar a olhar por que eu estou segurando tanto? Qual é o meu bloqueio em que eu não consigo doar, eu não consigo vender, eu não consigo desapegar disso? Se você tem o conhecimento de que isso está estagnando você energeticamente e obstruindo canais, obstruindo literalmente, porque você se sente cansada muitas vezes sem conseguir energia para ir para a academia, sem conseguir raciocínio, e com uma sensação de que as coisas não estão em ordem ou que estão em excesso, e muitas vezes isso, é o seu subconsciente mandando para você essa informação. Então, comece a olhar, né, com esse entendimento e vindo de novo para o autoconhecimento. Não é, Cíntia? Com certeza, com certeza. Se você olhar para o seu autoconhecimento e seguir, né, no teu objetivo, você vai chegar lá de uma forma mais leve e mais rápido, né? Porque realmente tudo isso faz muito sentido. E a gente vai passando ciclos, a gente vai mudando. E como a doutora falou, né? Graças a Deus a gente já evoluiu muito, já mudou muito, já tem muitas coisas que são muito diferentes. Né? E que hoje a gente pode olhar e tem acesso.
tem acesso mais fácil, né? Então, vamos circular. Vamos fazer as coisas circular, que isso faz bem para todo mundo, né? Então, a primeira dica é se livrar de Primeira tudo que dica tá foi... quebrado, que tá quebrado, não está funcionando, que está em excesso, né? Exatamente. Não usou, dá Não tchau. usou, tá fora. Uhum, com certeza. E de tudo, né? De Roupa, tudo. utensílios, tudo. Pega a casa e olha tudo. Olha tudo. Porque às vezes você tem coisa guardada que você nem está usando. Tem gente que está aí com a louça quebrada no dia a dia e tem um conjunto no armário lindo esperando para um jantar especial que nunca acontece. Então, o hoje, o presente é importante. É o que você tá vivenciando. E a pessoa mais importante na sua vida é você. Então, deixe o melhor para você. Use suas melhores roupas, vista, né, suas melhores roupas, suas roupas de cama, as suas toalhas, suas louças, tudo que tiver sem brilho, sem cor, que não trouxer alegria. A Mary Kondo tem muito disso, né? Aquilo que não encanta seus olhos, que não te traz alegria, você sente na hora. Você pega muitas vezes um objeto nas mãos, né? E aquilo te remete a uma situação ruim, ou foi um presente que você ganhou, que não tem mais nada a ver com aquela pessoa. Agradece e passa. Não é isso, Cíntia? Exatamente, exatamente. E que seja em tudo, né? Que seja em tudo. Inclusive tudo. pessoas, né? Inclusive pessoas. Nossa, falo muito isso. Você isso. não aguenta mais. É uma amizade que é tóxica, uma amizade que só te derruba, te fica ali te dando cutucada, que te leva para outro caminho. Você está querendo emagrecer, você está querendo focar e a pessoa vem, não, só hoje, você não consegue, não sei o quê, comadre. Cara, se não acrescenta na sua vida, amiga, você tem que realmente fazer novas amizades. E a vida que segue, entendeu? Larga a cordinha, né? Eu falo aqui, doutora, larga a cordinha. Porque assim, ó, você tá segurando, né, com uma cordinha aquilo que tem que ir. Então, fica mais pesado ainda para você, porque você tem que levar você mais tudo que você tá segurando na cordinha. Então, solta a cordinha para ficar mais leve, né? E seja o que for, pessoas, coisas, objetos, né? Enfim, larga e vai mais leve, segue mais leve, mas segue, não para. Porque você tem o seu objetivo, tá lá na frente, né? Então a gente tem que ir passando pelo caminho, soltando o que precisa soltar. Né? E não esquecer desse caminho aí. Aí. Então vamos lá. Essa dica 1 já foi. Agora a dica 1 já foi. A segunda dica, vamos lá, doutora. Não vamos dormir com paredões de espelhos. Por quê? Vamos lá, por quê, né, doutora? Porque você vai ficar cansado, você não vai dormir bem. E isso é muito, muito prejudicial para a sua saúde em todos os estágios, inclusive do tema aqui, emagrecimento, né? Você precisa descansar, precisa ter um sono de qualidade para que você tenha energia, tenha disposição para você seguir o seu dia, fazer suas atividades, enfim, né? E força para o seu objetivo. Então vamos lá. A pessoa que tem espelho que está virada para a cama, é isso? Ou tá isso aí, sem paredões. Eu brinquei paredões, mas às vezes, doutora, você tem uma porta no seu guarda-roupa que reflete a sua cama. Ou você tem um espelho, né, em um dos lados da parede que refletem a sua cama. Você precisa ou retirar ele desse local ou cobrir ele quando você vai dormir, para que você tenha um sono reparador. Porque quando você está dormindo, você acaba sendo refletido. E aí mexe energeticamente conosco. E a gente precisa descansar. Então a dica é ou remova o espelho, só que muitas vezes a pessoa está morando numa casa que é alugada, né? E fica mais difícil e tal.
ou você coloca algo para cobrir. E aí a gente tem o quê? Um lençol com ventosa, um plástico? O que você orienta? Como é que eu faço para fazer isso? Como é que você faz? Você pode colocar uma cortina de voal. Você pode colocar uma cortina, depende o guarda-roupa se consegue se colocar uma cortininha fixa de voal. Ou você pode também colocar com ventosas. Pode ser uma cobertinha, pode ser um lençol, pode ser, né, já essa cortininha fixa. Eu falo sempre para você que quer fazer o teste, que tem essa situação na sua casa e quer fazer o teste, use o que você tem, cobre com o que você tem nas primeiras noites para você sentir a diferença de você dormir com um espelho coberto, né? O quanto você vai descansar melhor. Então, você pode usar uma cobertinha, um lençol, e depois que você vai sentir o benefício, aí você providencia algo que fique mais prático. Né? E você tem relatos de pessoas que contaram experiências, que fizeram isso e notaram diferença na saúde como um todo, ou até no próprio emagrecimento. Você lembra de algum caso, Cíntia, que você possa contar pra gente? Com certeza, doutora. Eu tenho clientes, né? Clientes que não conseguiam dormir à noite, se batiam, acordavam muito e depois passaram a dormir, ter um sono mais reparador, um sono mais contínuo. Eu tive uma cliente que ela tinha realmente, eu brinco com o paredão, realmente ela tinha um paredão no quarto, era uma parede toda de espelho que pegava todo o quarto, toda a cama, e ela tinha infecções urinárias frequentes. E nós cobrimos, muito interessante, e nós cobrimos esse paredão dela, ela cobriu para fazer o teste antes dela remover o espelho ou cobrir com papel de parede, enfim, né? Decidiu o que ela ia fazer. Eu fui que sugeri para ela, cobre, vamos deixar um tempo, fica um pouquinho incômodo, mas faça o teste, você vai melhorar e aí você pode depois decidir o que faz com a parede, né? E realmente ela teve um ótimo retorno e ela retirou os espelhos da parede do quarto. Porque as infecções urinárias foram cessando e ela ficou bem, percebeu que isso realmente estava atrapalhando ela e mudou a parede. Então, por isso que eu falo, precisa olhar. Eu tenho uma cliente que a filha dela estava com síndrome do pânico. E nós retiramos o espelho que refletia a cama dela. E também tiramos a cama dela da parede, que um lado era encostado na parede. E ela melhorou, começou a ter relacionamento com os amigos, que era difícil, porque ela estava sempre em casa, sempre eu com a mãe e com o pai, né? Aquele medo de interagir com as pessoas e de ficar sozinha, em segurança. E ela melhorou, tá muito bem na escola, adolescente de 13 anos. Nossa, que interessante, né? Muito. Que interessante. Então, muitas vezes você está com um sintoma, está com alguma alteração a nível físico ou emocional. Essa menina estava com sintomas de síndrome do pânico e que pequenas alterações na estrutura, na verdade, na posição dos móveis, né, Cíntia, que você orienta, uma reorganização. Sim. Você tem as curas também, né? As curas energéticas, que são soluções para equilíbrio do ambiente. É isso, ou não? É isso aí. Sim, é isso. Além da gente olhar a disposição dos móveis, né? A gente vai fazer as curas energéticas. Por exemplo, cobrir o espelho que está refletindo a cama já é uma cura energética que você faz no ambiente. Porque se você não pode tirar, remover esse espelho por algum motivo, né? Ou não quer, no caso, você está numa casa alocada, emprestada, enfim. E você quer seguir essa orientação e não vai poder retirar esse espelho do local, você pode cobrir, é uma cura. Cobrir esse espelho já vai te auxiliar. E existem outras curas que a gente vai fazendo conforme a casa. Eu digo sempre que a nossa casa, ela é como nós, ela é única.
né? Então, ela tem a sua história, ela tem a sua energia, ela tem as histórias de vida de quem passou por ali, e ela tá vibrando algo junto com nós neste momento. Então, todas as informações que você leva para lá, que são as suas coisas, o jeito que você colocou os seus móveis, o quadro que você escolheu, a X planta que você colocou, ela tem uma informação. E aí, a gente olha essa informação, a gente lê o espaço onde ela está, qual é a área da vida que tem essas informações e de que forma que eu vou mover isso para melhorar a energia desse local e beneficiar as pessoas que moram ali. E existem muitas situações que a gente precisa realmente fazer curas, como a doutora falou, né? Esse exemplo do espelho é uma, de você cobrir o espelho, né? Então, existem situações que você não vai quebrar a parede, não vai tirar a janela, né, do lugar ou a porta, mas que você vai usar outras ferramentas para você curar esse local e trazer o fluxo, o melhor fluxo de energia possível para esse ambiente. Eu vejo assim, né? Quando a gente muda de casa, que a gente faz essa grande limpeza, um grande descarte, e a gente vai para um ambiente novo, existe uma sensação muito boa logo no começo, né? Onde a gente quer preservar tudo, tá tudo limpinho, tudo novinho, a gente quer levar pouca coisa. Então, que a gente sempre possa estar fazendo essas mudanças, não necessariamente quando muda de um imóvel para outro, mas a cada, sei lá, 3 meses, 6 meses. Você não acha, Cíntia, que a gente tem que dar uma revisada? Você tem um checklist lá no seu método? Você tem alguma orientação que você dá para o pessoal? Para o pessoal, sim, com certeza. Para o pessoal sempre procurar manter a casa limpa, organizada, porque isso que você trouxe, quando a gente muda, olha só, é como se você resgatasse uma nova respiração, impulsionando os teus desejos, os teus sonhos, as coisas que você quer realizar. Então você leva tudo isso para o lugar novo que você vai, né? E você impulsiona tudo isso lá. Então é muito natural fazer justamente isso que a doutora falou. Você quer levar poucas coisas, você revisa tudo que você vai levar. Quando você chega, você organiza tudo, procura deixar tudo arrumadinho o mais tempo possível. Só que nós vamos acostumando onde nós estamos. E aí o que acontece? Se a gente realmente não virou a chave, ou as coisas não aconteceram como a gente queria tão rápido, ou existe um processo que a gente precisa passar para chegar lá, nós começamos a fazer o quê? A deixar de cuidar, a cuidar menos, a ir juntando coisas, né? Então, todo aquele primeiro processo que a gente fez quando a gente mudou, a gente não mantém. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo também. Faça periodicamente limpezas. Limpe as suas gavetas, limpe os seus guarda-roupas, limpe os seus armários da cozinha, da sala, os seus livros, bote as coisas para circular. Olha uma coisa que é muito linda, quando a gente abre espaço para coisas novas vêm para nossa vida. Então, quando eu tiro algo que eu não estou usando, tenho lá roupas e não estou usando, enfim, porque não gosto, porque não faz mais parte desse meu momento de vida, porque eu já emagreci e não faz mais sentido no meu corpo, enfim. N situações, ou algo que eu ganhei e não gostei, só fiquei em respeito ao presente. Quando eu tiro isso da minha casa, eu abro espaço para vir uma coisa nova. É como se você dissesse assim, eu tenho minhas portas lá com as minhas bolsas, né? Mas não tem lugar para nenhuma mais. Como que eu vou trazer uma nova se eu não tenho lugar para ela? Se eu trouxer, eu vou começar a acumular. E é aquele pouquinho mais. Mas é só um pouquinho. Mas é só hoje. Mas é só essa vez. E aí eu vou acumulando. Então a gente pode olhar para o externo, que está fora de nós, mas está linkado com nós, e fazer uma leitura.
né? Como está o meu armário? Como está o meu armário da cozinha? Vamos lá, né, doutora? O que eu estou guardando na cozinha que vai me beneficiar nesse processo que eu estou fazendo? Eu estou deixando as coisas que eu não posso comer em cima da bancada, ou eu estou trazendo coisas saudáveis para cima da bancada? Frutas e verduras. Ou, Coisas vamos que eu lá, posso comer, legumes, né? Como é que eu estou lidando com as informações da minha casa no meu processo de vida? e desde eu organizar uma mesa, colocar uma toalha para eu poder me alimentar, né? Colocar uma louça bonita, um prato, um copo, para mim, um talher que eu goste. Então, eu acho que esses pequenos detalhes são muito importantes. Eu queria falar duas coisas aqui. Muitas pessoas falam para mim assim: nossa, doutora, você traz uns assuntos assim meio diferentes. A gente nunca ouviu falar sobre isso e tal. E aí eu trago uma questão que não sei se você já estudou sobre isso, Cíntia, que Dubai, quando foi planejada, houve um time que foi selecionado. Esse time tinha, inclusive, muitos especialistas de Feng Shui do mundo inteiro, então pegaram a equipe de especialistas mesmos, né? E a gente sabe aí o que eles fizeram, gente. O tanto que deu de prosperidade para esse local. Então, a gente não está falando de besteira, a gente está falando de algo que é milenar, que tem fundamento, que é aplicado, mas que aqui no Ocidente, a nossa realidade, muitas vezes a gente não tem acesso a isso. E o intuito dessa live é justamente isso, trazer informação para você. Então, em primeiro lugar, abra sua mente, para o entendimento de outras coisas mais do que aquelas que você ouviu a sua vida inteira. Não é isso, Cíntia? Você sabe a Com respeito de certeza. Dubai? Com certeza. Um pouquinho, né, doutora, que foi isso mesmo. Foi todo planejado, né, com mestres do Feng Shui, para que ela acontecesse o jeito que ela aconteceu, né? E quando a gente... Vamos olhar para os chineses, né? Vamos olhar para os imperadores. Né? Antigamente, na época de imperadores, os imperadores tinham um consultor de Feng Shui particular, porque Sim. ele dizia como ia ser, né, construído todo o reinado dele, aonde ia ser a porta da frente, aonde que ia ser tal coisa. Tudo era com uma consulta, né, do consultor que ia estar cuidando do reino dele, do reino do imperador, e fazendo todas as orientações que ele precisava. Eles detinham tanto poder que houve uma época na história que eles foram caçados. Olha isso. Por causa dessa movimentação que eles faziam nos ambientes. Né? E existe ainda hoje uma guerra, né? Que é assim, meu prédio tá virado, não sei se a doutora já viu alguma coisa aí. O meu prédio tá virado, o prédio X tá virado assim, ele tá jogando um T negativo pro outro. Ainda existe isso, então tem muitos espelhos nos prédios lá justamente por isso, para um proteger da energia que o outro tá mandando. Tem tanta coisa que a gente não tem conhecimento e que existe, não é? Eu anotei uma outra coisa interessante aqui para a gente falar a respeito de minimalismo, que muitas pessoas nem sabem o que é, mas se você não sabe, comece a estudar, comece a pesquisar. Na Netflix mesmo tem muitos episódios lá, e tem livros sobre essencialismo também, que vai trazer esse novo conceito. Principalmente nos Estados Unidos, eles estão falando muito sobre armário cápsula, sobre um modo de viver mais simples, onde menos é mais, onde realmente o indivíduo se preocupa em ser e não tanto em ter. São macro conceitos. E isso tudo faz a medicina integrativa, que é quando você realmente está saudável e conectado com a natureza, com o ambiente, com a felicidade em si. Você acha a sua identidade. Então, eu achei interessante a gente trazer, porque quando você
traz esse conceito para a sua vida e você não tem tantos objetos para se preocupar, isso te traz mais calma, isso te tira a ansiedade, isso te relaxa, isso te traz alegria, isso te traz economia. Vê o tanto de benefício que isso pode trazer para a sua vida. Então, que a gente abra a mente para isso, né, Cíntia? Com certeza, para estar olhando para isso, porque essa leveza, né? Você ter leveza. Né, com você, com o seu ambiente, com as suas coisas e não estar carregando tantas coisas nas suas costas. Poder ter uma vida mais leve e mais integrado com a natureza, né? E quando a gente fala de natureza, quando a gente fala de Feng Shui, quando a gente fala de ambiente, a gente não foge da natureza. Toda essa base do estudo e desse olhar para casa e dessas orientações, elas são baseadas nos elementos da natureza. Por exemplo, o espelho é água. E se você está sendo refletido no espelho, é como se você energeticamente estivesse dormindo na água. Quem tem saúde se estivesse dormindo na água? Olha, que legal. Então, Que legal. tudo isso, né? Então, tudo está ligado. Interligado. Não tem tantas coisas assim, não tem um monte de coisas. Então, a gente já vê que é o necessário, né? E aí traz essa leveza do minimalismo, desse ter menos para ser mais feliz, ter menos para ser mais leve. Mas esse ter menos não é você não ter o que você gostaria, o que te faz bem, o que te faz te sentir feliz, né? É um ter mais controlado. Eu falo assim que é um ter de deixar de ter porque você tem que, mas sim porque você se sente bem com aquilo, porque você precisa daquilo para você estar integrado com você. Nossa, que legal, que legal. Não Olha, eu tô vendo várias pessoas começarem a me seguir, provavelmente a sua audiência. Eu quero pedir para minha audiência começar a seguir o perfil da Cíntia, Casa Underline Positiva. É isso, Cíntia? Isso aí, isso mesmo, doutora. Isso. Comecem a seguir a Cíntia, a audiência da Cíntia começa a me seguir, para a gente poder realmente, para vocês terem mais conhecimento sobre isso que a Cíntia está falando, porque assim, em 1 hora, gente, é muito pouco mesmo que a gente pode estar trazendo para vocês, mas a gente despertou a curiosidade. Né? E a gente ficou devendo uma dica ainda, assim. Ficou devendo uma dica final. Então tá, eu vou trazer uma dica, aqui para vocês, pensando aqui no tema da live, tá, doutora? Tá. Pensando no tema da live. Cuidado com as cores que vocês estão usando, principalmente na cozinha. Por quê? Cores muito vivas, elas aguçam a nossa vontade de comer, tá? Porque elas são cores quentes. Então, assim, cuidado na cozinha com os vermelhos, com os laranjas, com o amarelo e até com o branco. Se todo mundo pensar aqui um pouquinho num restaurante, vai ver que o que eu tô falando tem sentido, né? Muitos restaurantes fast food, então, laranja, amarelo, vermelho, porque isso acaba dando vontade, né, de comer. Acaba aguçando a vontade de comer. Então, assim, opte pelos tons mais neutros, tá? Gente, quem quer emagrecer, prato azul. Olha isso, gente, anota aí. Prato azul. Prato quem azul, quer emagrecer. Tá, qualquer azul, prato... azul escuro, azul claro. Qualquer azul. Azul. Ó, a Tânia tá agradecendo que ela tá mudando a cozinha dela. Olha aí, ó, Tânia, já cuida com os tons. Pode usar também preto, tá? Verde, mas o azul para quem tá fazendo dieta, para quem quer emagrecer, está buscando esse processo, nem que você compre só o seu prato azul, mas use o azul, tá? Vai ajudar bastante. E evite esse monte de cor,
né, forte na sua louça. E, gente, é na louça, é na toalha, é no copo, é em tudo que você tem na cozinha, tá? Para que seja mais leve esse momento que você vai se alimentar e que não aguce a sua vontade de comer além do que você está se propondo, né? Do seu Olha que objetivo. dica legal. Azul ou preto, tanto faz? Pode. Mesmo? O melhor é o azul, tá? O melhor é o azul. Isso. Mas entre as cores, você pode jogar o preto, você pode jogar o verde também, tá? Mas se você vai dizer, Cíntia, qual é a melhor? A mais indicada é o azul. Olha que legal, gente. Olha que interessante, né? Essa dica, poxa, maravilhosa. A Tânia está perguntando se a toalha também seria bom. A gente ter toalha Seria azul. bom, sim. Com certeza. Trabalhar mais nesses tons mesmo. E evitar os fortes. Você lembra que você deu uma dica, Cíntia, quando eu conversei com você, para ter uns dizeres, uns lembretes, uns quadrinhos de motivação na cozinha, né? Sim, Eu acho lembro. que isso é bem legal. Fala um pouquinho sobre isso também para as meninas aí. Sim, o que acontece? Nós fizemos todo o estudo da casa da doutora, né? Então, cada área da vida, porque o Feng Shui, ele vem da medicina tradicional chinesa, tá? A medicina tradicional chinesa, ela tem 8 pilares. Inclusive, eu gosto muito de lembrar a acupuntura, que quase todo mundo conhece, é um pilar, né? O Feng Shui é outro, porque ele se trabalha com prevenção. Então, olhar para o ambiente onde você vive e curar e ajustar esse fluxo de energia é um benefício para a sua saúde. É isso que a medicina chinesa traz como cuidado para as pessoas, né? E para a vitalidade, para que você tenha mais saúde. Dentro desse contexto, nós temos 9 áreas principais, que seriam as 9 áreas básicas para que você tenha um equilíbrio de vida, né? E saúde. Então, a gente fez esse estudo na casa da doutora e a gente localizou essas áreas e depende qual o cômodo que fica a área, eu passo algumas orientações, algumas dicas, correções, né? E algumas orientações são sugestões, algumas não são sugestões, algumas são muito indicadas a serem feitas. E realmente, na cozinha da doutora, a gente tinha uma indicação para que se colocasse frases motivacionais, né? Lá na cozinha dela, frases de bem-estar motivacionais. E isso é muito positivo também para você que está nesse processo, que vai entrar nesse processo. Porque quando você lê algo que te motiva, que te traz bem-estar, a sua frequência de energia muda, né? Você recebe um impulso positivo. Você recebe uma certeza de que você está no caminho certo. Você lembra, né? Mesmo que inconsciente, você vai lembrar do seu objetivo, do caminho que você está fazendo, das suas escolhas. E isso vai te dar o quê? Motivação, força. Você vai se sentir bem, né? Aquela horinha que você pensa que você, nossa, estou no caminho certo. Eu estou fazendo, é isso mesmo, né? Eu vou seguir. Então é justamente para isso. E pode estar levando para sua cozinha, sim, frases positivas de motivação, com certeza. É isso aí. Eu lembro que na hora que você foi passar essa dica, eu estava tomando um chá. E eu peguei a xícara de chá e eu li e estava escrito: você fica linda de felicidade, vestida de felicidade. Eu falei, olha que frase legal, né? E toda vez agora que eu vou tomar o chá naquela caneca que fica lá no meu trabalho, eu lembro disso. E aí eu já coloco um sorriso, porque às vezes a gente está assim num dia com tanta demanda, com tantas coisas para resolver, a gente está com aquela feição, né, de ruga, de tristeza, com a cara brava, a gente nem olha para isso, mas quando a gente coloca um sorriso e a gente vem com um pensamento é capaz de mudar toda a sua frequência vibracional. E por mais que as pessoas às vezes não entendam isso, elas precisam começar a estudar um pouco mais, isso é real.
Eu sempre digo, né, como a lei da física, eu não preciso entender para que ela funcione, nem acreditar. Ela está lá, ela está funcionando, quer eu queira e não, ou não. A energia é a mesma coisa. Então, isso tudo que a gente falou hoje, pessoal, vem de encontro para acrescentar é, ingredientes para o seu resultado, acrescentar benefícios, né, Cíntia? E quem dera eu soubesse essas coisas todas que você me ensinou há algum tempo atrás. Com certeza eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. Então, eu estou muito feliz de você ter vindo aqui. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Tenho certeza absoluta. Queria indicar a Casa Positiva. Gente, o relatório que ela faz é um relatório completo. Eu estou com o meu aqui. Ele é assim, não tem nem como eu falar para vocês. Depois eu vou fazer um stories explicando como que ela coloca a planta da sua casa. E eu sempre tentei fazer isso sozinha, gente. E eu fazia errado. E ela faz um mapinha energético. Olha que bonitinho o baguá, tá? Ela faz tudo personalizado, lindo de morrer. E você entende. Depois ela entrega para você. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Olha que bonito. Tudo anotadinho, é super caprichoso. Assim, é de um profissionalismo ímpar, tá? Então, eu tenho certeza que desde quando eu te conheci, as minhas energias elas já se alinharam, os meus projetos estão todos indo bem, dando certo. Eu já sabia do prato azul, que era específico para minha cozinha, mas para o emagrecimento em si eu não sabia. Agora vou ensinar minhas alunas também. Né? Tenho certeza que o pessoal vai adorar essa dica aí e a gente vai testar. Tudo isso a gente vai testar. Se você não acredita, testa. Que mal tem? Não é? O não você já tem, né, doutora? O não você já tem. O Testa, teu só vai resultado agregar. ruim, que é você estar acima do peso, triste, limitada, se sentindo cansada, sem dinheiro, um mau relacionamento, isso você já tem. Começa a fazer coisas diferentes para você ter um resultado diferente. Muitas vezes a gente está lá com um monte de objeto, podendo doar, podendo vender, podendo emprestar, gente, podendo fazer um monte de coisa, sabe? Reciclar. E aquilo está ali impactando, não dando espaço para o vácuo quântico, não abrindo caminhos, não circulando energia, e você fica mais nessa vibração do mesmo, né? E trazendo mais coisas ruins. Então é preciso se permitir coisas novas. E eu tenho certeza, quando a gente entra nessa energia aí de eliminar as coisas, a gente entra no flow, que a gente sempre fala. Né? Você está eliminando peso, você está eliminando preocupação, você está eliminando excessos de uma maneira em geral. Sim. E isso é muito positivo. E lá no teu perfil você Casa Positiva, né, gente? Eu quero que vocês vejam lá os depoimentos das pessoas. Ela tem série só de depoimento e ela sempre faz posts assim com todo amor, todo carinho, não é, Cíntia, pro pessoal? Faço sim, com certeza. Sempre dando algumas dicas, algumas orientações, justamente para isso, para as pessoas irem testando, irem sentindo um pouquinho do que elas podem ter. E o que acontece, né, doutora? A gente já tem o resultado do que eu fiz até agora. Já. Né? Então, pega todas essas várias coisas que você ouviu aqui, tudo que a gente conversou e faz diferente. Faz alguma coisa diferente para você ver como as coisas começam a mudar. E é um conjunto, realmente é um conjunto. Você move uma coisa, a outra começa, é uma engrenagem, a outra começa a se mover, a outra começa a se mover, e aí você vê que as coisas começam a acontecer. Precisa movimentar, precisa sair do lugar que se está, precisa fazer algo diferente. O resultado já está aí, você já tem. Quer mudar? Se movimenta. É isso aí. Ô, Cíntia, aí você tem uma mentoria, você tem um curso gravado. Como é que é o teu trabalho em si para as pessoas que querem ter um relatório, elas querem ter orientações, elas querem aprender mais? Como é que funciona?
Com certeza, doutor. Então, eu tenho a consultoria direto, né, com vocês, como eu fiz para a senhora. Ali a gente fez todo o estudo personalizado, eu mesmo diretamente, com esse cuidado de orientação, tudo. Então, é a consultoria, né? E eu tenho a mentoria, sim, que a mentoria é um curso gravado e a gente tem sessões quinzenais onde nós nos reunimos, tiramos as dúvidas do curso e também eu sempre trago assuntos novos, né, para se debater e durante esse processo a gente fica com um acompanhamento. Durante a mentoria vai acompanhando, né, vocês no seu processo, nos seus momentos, para ir assessorando tudo que vocês fizerem, vocês irem sentindo toda a movimentação e percebendo, além de tirar as dúvidas que forem surgindo no decorrer da aplicação. Que você vai aplicando, pode surgir coisas, né, dúvidas, então a gente vai orientando vocês. Olha, que legal. Se você tem a oportunidade, se você vai se mudar ou tá fazendo o projeto da sua casa, esse é o momento de procurar a Cíntia, né? Porque você vai na concepção mudando algumas coisas. Então, na concepção do meu projeto, eu já conversei com a Cíntia e a arquiteta foi lá, tirou uma coisa, colocou outra e tal. E assim a gente já cura antes de entrar. Mas, se você já está na casa e tal, não tem problema, porque a Cíntia tem vários elementos que ela pode estar neutralizando, pode estar curando, que ela vai explicar para vocês, tá? Quem quiser se aprofundar mais, eu super indico. Ela tem a questão também de ir no presencial, que daí nós vamos fazer uma outra live, que é quando ela faz a radiestesia, que nós não vamos falar hoje, esse é assunto para um outro momento, né? Porque senão nós ficamos aqui até amanhã conversando. Mas eu já te convido, tá, Cíntia? Para a gente estar falando, depois que eu me mudar tudo direitinho, eu vou estar convidando você para a gente fazer esse presencial e fazer uma live novamente, explicando para o pessoal como é que funciona, o que é isso, que energia é essa, como é que mede, como é que não mede. E eu tenho certeza que as pessoas que se interessaram já vão começar a seguir você. Ótimo, vai ser um prazer, vou adorar. Vamos fazer sim, com certeza. Vamos fazer. Pessoal, eu vou desativar os comentários aqui, então, para a gente fazer aquela solicitação que eu sempre faço para vocês, de marcarem o que vocês podem fazer para retribuir para quem gostou, né? Essa live é dar um print de nós duas, marcar os perfis e compartilhar isso nos seus stories. Não custa nada, tenho certeza que você gostou, que você vai fazer muito bom proveito desse conhecimento e essa é uma forma de ajudar a divulgar os perfis, tá certo? Vamos fazer um coraçãozinho, Cíntia? Vamos lá. E olha que bonito, né? Olha só. É isso aí, pessoal. Faz um print. Marca os dois perfis. Ótimo, obrigada, querida. Vou ativar aqui os comentários. Marca os dois perfis, tá? Compartilha. E eu quero agradecer não só a Cíntia, mas todo mundo que passou por essa live, que deixou sua energia, que possa realmente ter resultado com isso. E quem quiser fazer pergunta também no nosso direct, né, Cíntia? Pode entrar lá no Instagram que a gente está respondendo. Com certeza. Foi um prazer estar aqui. Adorei trazer algumas coisas para vocês, compartilhar um pouquinho. A gente sabe que tem muita coisa que a gente pode falar, mas vamos lá, vamos aos poucos e vamos compartilhando. Se quiserem me chamar lá no direct, ficaram com alguma dúvida, pode me chamar, estou à disposição. Né, doutora, muito obrigada por estar aqui, pelo convite e com certeza vamos falar de radiestesia. Vamos. E aí vamos pensar numa próxima live, onde a gente possa fazer algum sorteio para esse pessoal de uma consulta de Feng Shui, uma orientações gerais, algum e-book sobre a casa positiva, alguma coisa de entrada para esse pessoal começar a conhecer melhor isso. O que você acha? Você vai pensando eu e aí acho na ótimo. próxima live a gente traz para eles esse presente. O que você acha? Vamos fazer sim, acho ótimo, combinado. Combinado? Então, combinado, com certeza. Com certeza. Então, tá bom. Querida, muito obrigada pela sua presença, tá? Eu Deus que agradeço. Abençoe. Então, tá bom. Beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Pessoal, então é assim, eu me despeço aqui da Cíntia, me despeço de vocês. Muito obrigada para quem assistiu ao vivo. Muito obrigada para você que está assistindo aí. Até o final, essa live gravada. Fiquem com Deus e quinta-feira tenho outra live agora com o Marcelo, psicólogo, e nós vamos falar sobre compulsão. Ele é especialista em pacientes bariátricos. É isso aí, nós vamos falar só sobre compulsão. Então, muitas pessoas fizeram aí cirurgia bariátrica, tiveram reganho e continuam engordando. Ele vai explicar direitinho por que isso acontece. É isso aí, pessoal. Espero vocês. Beijos e boa noite.